Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de porcentagem. É a questão 11 da prova de Matemática e Raciocínio Lógico da GCM de Caçapava, do estado de São Paulo, de 2024. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também de comentar aqui embaixo. Então vamos lá! Sabe-se que 50% das questões de uma determinada prova de vestibular são referentes ao conteúdo de português. 25% são de matemática e os outros 25% são de inglês. Um candidato acertou 80% da prova de português, 70% da prova de matemática e 60% da prova de inglês. Quantos por cento das questões totais do exame o candidato acertou? Bom, pessoal, eu quero saber quantos por cento das questões totais o candidato acertou. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, nós vamos ter o conteúdo e nós vamos ter os acertos. No enunciado está dizendo que sabe-se que 50% das questões de uma determinada prova de vestibular são referentes ao conteúdo de português. Então nós temos que as questões de português elas são igual a 50% da prova. Está dizendo que 25% são de matemática, então as questões de matemática são igual a 25% da prova. E os outros 25% são as questões de inglês. Agora, pessoal, está dizendo que um candidato acertou 80% da prova de português. Então, aqui, nas questões de português, que são 50% da prova, ele acertou 80%. 70% da prova de matemática, então as questões de matemática que equivalem a 25% da prova, ele acertou 70%. E as questões de inglês, 60% da prova de inglês. Então, as questões de inglês, que equivalem a 25% da prova, ele acertou 60%. Então, pessoal, se eu quero saber quantos por cento das questões totais do exame o candidato acertou, eu vou fazer os acertos, a porcentagem dos acertos, sobre a porcentagem das questões que equivalem à prova. Então, vamos começar aqui, pessoal, com português. Ele acertou 80% das questões de português, que são 50% da prova. Então, eu vou fazer 80% de 50%. Aqui, pessoal, 80 vezes 50, 8 vezes 5, 40. Adiciono 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. Sobre 100 vezes 100, que é 10.000. Agora, pessoal, eu quero saber quantos por cento das questões totais que esse candidato acertou. Então, aqui eu vou deixar sobre 100. Ou seja, eu corto 1, 2 zeros, corto 2 zeros. 40 sobre 100, ou 40%. São os acertos que equivalem à prova de português. Agora, a prova de matemática. Ele acertou 70% das questões de matemática, que equivalem a 25% do total das questões. Então, nós vamos fazer aqui 70% de 25%. Aqui, pessoal,
pessoal, 70 vezes 25, vamos fazer aqui do lado. 25 vezes 70. 7 vezes 5, 35, deixo o 5, vai o 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Abaixo, um zero. Portanto, aqui, 70 vezes 25 é 1750. Sobre 100 vezes 100, 10.000. Novamente, pessoal, eu quero saber quantos por cento do total das questões que esse candidato acertou. Então, eu vou deixar sobre 100. Então, eu vou cortar 2 zeros. Aqui, pessoal, eu corto um zero. Como eu cortei um zero, eu vou contar uma casa e adiciono a vírgula. Portanto, 17,5% equivalem às questões de matemática que esse candidato acertou. Por último, as questões de inglês. Ele acertou 60% das questões de inglês, que equivalem a 25% do total da prova. Então, eu vou fazer 60% de 25%. Aqui, pessoal, 60 vezes 25, vou fazer aqui do lado. 25 vezes 60. 6 vezes 5, 30, deixo o zero, vai o 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. E abaixo um zero. Portanto, 60 vezes 25 é 1.500. Sobre 100 vezes 100, que é 10.000. Novamente, como eu quero obter os resultados em porcentagem, eu vou deixar sobre 100. Então, eu corto 2 zeros, 15 sobre 100, ou 15%, equivalem aos acertos totais das questões de inglês. Então, pessoal, quantos por cento das questões totais do exame o candidato acertou? Ele acertou 40% das questões totais, que equivalem às questões de português. Ele acertou 17,5% das questões totais, que equivalem às questões de matemática. E 15% das questões totais, que equivalem às questões de inglês. Então, eu vou fazer aqui 40% mais 17,5% mais 15%. 40 mais 17,5, 57,5, mais 15%, 72,5%. Ou seja, quantos por cento das questões totais do exame o candidato acertou? 72,5% das questões totais do exame. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 75,5%? Não. Alternativa B, 72,5%? 72,5%. A alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão, ela trata-se de uma questão aqui de porcentagem. Essa foi a questão